Pastor Roberto, dentro do sistema penitenciário vocês viram o crescimento do Sim. Qual a relação do com a igreja? Quando eu digo relação, sempre houve um respeito. Sim. Marcola, por exemplo, como foi o relacionamento entre a igreja de frente com uma das maiores facções hoje no Brasil? Teve pessoas que abandonaram o crime, que tiveram problemas morais com o crime, que o crime iria matar. Mas por conta da igreja, da palavra da igreja, de um pastor intercedendo, isso não aconteceu. Havia realmente esse respeito? Há realmente esse respeito? Na verdade, não só havia na minha época, como ele persiste até hoje. Até hoje. Eu cheguei no começo da década de 90, quando o PT já estava se expandindo dentro do sistema penitenciário, né? Já estava adquirindo proporções. Na verdade, quando eu chego, eu pego o final daquele remanescente de quadrilhas. Quadrilha da Zona Norte, quadrilha da Zona Leste, da Zona Sul, que exerciam influência de comando sobre o presídio. Mas o já existia, já estava se organizando e já estava adquirindo proporção e corpo dentro do sistema penitenciário. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal e hoje vamos falar a respeito de um agir de Deus dentro da penitenciária. Pastor chega até o Marcola e pede para não matar o detento. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva e ative o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Compartilha, dê seu like, vamos ajudar esse canal a crescer. E queria louvar a Deus aqui pela vida dos 215 inscritos. Que Deus venha te abençoar e abençoar a tua família. E também gostaria de deixar aqui meus créditos ao canal do pastor Juliano Fraga. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Estava se organizando e já estava adquirindo proporção e corpo dentro do sistema penitenciário. Essa relação entre a igreja e o sempre existiu dentro do sistema penitenciário. As pessoas que estão nos ouvindo, não estou fazendo apologia ao crime organizado. Só que estamos dentro do mesmo ambiente e há um respeito mútuo entre a gente. Ou seja, a igreja respeita a facção predominante dentro do sistema penitenciário. A facção predominante dentro do sistema penitenciário respeita a igreja. O senhor acabou de ressaltar, tínhamos indivíduos na igreja que cometeu delito de ordem moral no submundo do crime, sim. Como que essas situações eram tratadas? Era levado para debate. Eu me lembro de um, em especial, o Dr. Bittencourt. O Dr. Bittencourt chegou na casa de detenção quando eu já era um pastor conceituado, tanto na igreja como dentro da facção. Quando ele chega, ele vai direto para a igreja. Eu achei estranho porque ele já chegou, já correu para a igreja. Eu perguntei, o senhor tem algum problema? Porque o pastor tem que fazer essa entrevista. O senhor tem algum problema com a facção predominante dentro do sistema penitenciário? Não, pastor, não tem um problema nenhum. O senhor tem problema de caguetagem, de crime moral, contra criança, contra mulher? Infelizmente, essa entrevista tem que acontecer. Tem que acontecer. Para resguardar nossa própria integridade. Para quem está aqui fora, isso é muito estranho. É estranho. Mas lá dentro tem que acontecer. Mas da realidade lá dentro, tem que... Essa entrevista, ela é fundamental. Ele disse que não, estava tudo bem. Passado alguns dias, alguns indivíduos descem na cela dele. Bate a faca na porta, falando que ele vai morrer. Quando abriu a cela, eu procurei um desses indivíduos e perguntei o que estava acontecendo. Ele falou, pastor, você é doido? Esse cara era galeria. Na linguagem do sistema penitenciário, galeria é aquele indivíduo que está num presídio, não da mesma proporção da casa de detenção, em que ele assume a postura de funcionário. Ele vai trancar o preso, ele vai abrir o preso, ele vai levar o jumbo pro preso, ele vai desviar a comida do preso, enfim. Ele é um indivíduo considerado um opressor dentro do sistema penitenciário. Isso é gravíssimo, é morte certa. E um dos rapazes que bateu o reconhecimento nele está preso já há quase 30 anos. Falou, pastor, o senhor me perdoe, eu respeito muito o senhor, mas eu vou arrancar a cabeça dele.
Falei, vamos pro debate, ver o que a gente consegue fazer. Aí fui, dei aquela repreendida nele pelo fato dele não ter me colocado a par dessa situação. Só que tudo aconteceu muito rápido. De repente já tô dentro de uma cela. Indo pro debate. Tá lá o rapaz que o está acusando, com suas testemunhas. Tá lá o Marcola, alguns irmãos da facção. Cada um tem a sua oportunidade de falar. O que eu instruí ele, pastor Juliano? Eu disse, cara, tu ama Jesus? Ele disse, eu amo Jesus, pastor. Eu quero servir ele toda a minha vida. Então quando você chega lá, você vai olhar nos olhos do Marcola e vai dizer, irmão, eu errei por falta de conhecimento. Eu errei porque eu não era criminoso, eu não era bandido. E quando eu cheguei, eu me envolvi com os galeria. Porque eu não tinha um mínimo de conhecimento. Eu sou formado em direito, né? Eu cometi um crime bobo e vim parar aqui dentro. Eu não sei nada sobre como é que funciona o crime dentro da cadeia. E você vai pedir perdão e vai pedir uma oportunidade de vida. Eu orientei ele. Aí o rapaz, que é o afetado, fala primeiro, termina a fala dele exigindo a cabeça dele. Aí depois ele vai falar, ele reconhece o erro dele, reconhece a falta de conhecimento que ele tinha, que se ele tivesse o conhecimento que ele tem hoje, ele jamais seguiria esse caminho, pede perdão pro rapaz, pede uma oportunidade de vida e vai permanecer firme na igreja. Aí alguns facciosos falam, e antes do Marcola falar, ele fala, pastor, agora é a sua vez. Eu olhei para aquele moço que está há quase 30 anos preso. Os filhos o visitaram desde pequeno. Agora os filhos casaram, quem visita ele é a velhinha dele e os netos. Deus me deu uma direção muito grande nessa situação específica, pastor Juliano, porque a morte daquele rapaz era certa. Eu olhei para ele assim, Deus me deu uma inspiração. Disse, você não teve a oportunidade de ver os seus filhos crescer, cara. Tu passou quase 30 anos preso. Isso aí. Eu vejo teus netinhos correndo na galeria. Você tem a oportunidade agora, de alguns meses, depois do seu exame criminológico, ter a oportunidade de ver os seus netos crescer. Aí você vai abrir mão, por causa de um idiota desse, que não conhecia nada sobre o crime, se mete com os caras errados e é influenciado de forma negativa. Vale a pena, meu irmão. Eu te peço, abre mão de tirar a vida dele. Eu pro Marcola, falei, irmão, eu bem conheço a predisposição do teu coração de dar uma oportunidade. Peço, como pastor dele, vocês, crime organizado, dê uma oportunidade para ele. Ou seja, ele cometeu desvio de ordem moral, que um deles era suficiente para ele perder a cabeça. E foi uma sequência de erros. Mas ele está arrependido. E ele também era ignorante, ele não conhecia como funcionava o crime. Então, eu termino falando como pastor. Dê uma oportunidade para ele. Aí o Marcola fala. E quando ele fala, não ouve. Ele olha pro rapaz. Ele fala, você quer arrancar a cabeça dele? Irmão, não sei mais se eu quero. Depois disso aí que o pastor falou, o pastor deu um golpe muito baixo, mexeu com o meu coração. Se você quiser tirar a cabeça dele, você pode tirar. Você está na sua razão. Porém, eu tenho uma lista aqui de mais de 300 estrupadores e pedófilos. Você já aproveita e já mata a cabeça dele. Porque matar 200 homens dentro do sistema penitenciário. Ele recuou. Marcola olhou para ele. Disse, a organização criminosa respeita a igreja. Respeita o pastor da igreja. O dia que você sair da igreja, dentro ou fora do sistema, você morre. Ou seja, com essas palavras, ele forçou esse indivíduo na cruz. E eu tenho certeza que o Bittencourt, aonde ele estiver, Povo de Deus, para você ver como o crime organizado respeita a igreja. O crime organizado respeita mais a igreja do que os próprios crentes. Em vez de dar um bom testemunho, está dando um mau testemunho para a igreja. Olha como é a organização do crime organizado. Respeita os homens de Deus. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ele é crente na pessoa bendita de Jesus. Então sempre houve essa relação de respeito mútuo.